3,50. Subway Pouso Alegre. Venha saborear esta delícia. Subway. Bem melhor, tem tudo que eu gosto. Bem melhor, boa noite na Band FM. Band. Bem melhor, em todo lugar. Bem melhor, pra te acompanhar. Bem melhor, é a noite na Band. Boa noite, Band FM. É isso aí, boa noite, né? Pra você que tá em sintonia aí com a Band FM em 101,1, a sua rádio do seu jeito. Mais um início de noite aqui na programação da Band FM, né? A Elaine, nossa diretora, com o programa aqui, com certeza, né? Rota de Gestão, já fazendo o maior sucesso em Pouso Alegre e todo o sul de Minas. E mais um convidado especial hoje, não é isso? Minha amiga Elaine Asmar junto com a gente, bora lá, vai apresentar o programa. E muito bem, Elaine, boa noite, tudo bem? Boa noite, Denilson, tudo bem? Mais uma vez aqui com o nosso programa Rota de Gestão e hoje nós estamos tendo a honra de receber o nosso cirurgião plástico, o Dr. Edgar Garcia, para poder falar um pouquinho dessas novas tendências que estão vindo aí na cirurgia plástica e também tirar a sua dúvida, que muitas mandaram mensagem para nós aqui. Fique sintonizadinho aí que vai ter muita coisa legal aqui. Boa noite, Edgar. Boa noite, Elaine. Boa noite aos ouvintes, aos que estão acompanhando pela internet também. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Ai, obrigada, Edgar. Edgar, vamos conhecer um pouquinho sobre o doutor Edgar. Há Vamos. quantos anos você está na área da medicina? Bom, esse ano eu completo 23 anos de formação em medicina, 15 anos de formação em cirurgia plástica. Nossa, mas com essa carinha de novinho, Tá gente. vendo só? E vem cá, conta pra gente, vamos começar já tirando as dúvidas do pessoal de casa. Ok. Essas novas tendências, a parte também aí que eu vejo sempre você nos congressos, você sempre se renovando, se inventando, trazendo para Pouso Alegre região aqui essas novas tecnologias hoje acopladas junto às cirurgias plásticas. Conta pra gente o que tem de novo no mercado e o que pode se encontrar de mais inovador hoje na cirurgia plástica. Muito bem. Bom, primeiro é importante a gente entender que a cirurgia plástica é uma ciência que vai evoluindo ao longo do tempo e a gente tenta, na medida do possível, alcançar os resultados que os pacientes mais desejam. Então, as tecnologias elas vêm para auxiliar a qualidade desses resultados. Hoje em dia, temos diversas tecnologias que podem ser utilizadas em diferentes tipos de cirurgia plástica. Podemos citar aqui, exemplo, os jatos de plasma, podemos citar os microagulhamentos de radiofrequência, a radiofrequência intraoperatória, os aparelhos de lipoaspiração, né, por vibroaspiração. Podemos citar os emulsificantes de gordura, podemos citar os aparelhos de modelamento ósseo para rinoplastia, para cirurgia de face. Então, realmente são muitas tecnologias que podem ser utilizadas para a melhora do resultado, para o refinamento do resultado. Né? Vamos supor, como você falou, o jato de plasma. Vamos lá. O que é, para as pessoas que são leigas, o que é hoje o jato de plasma? Muito boa essa pergunta. Bom, então, um dos desafios que a gente tem na qualidade do resultado em cirurgia plástica é o tratamento da flacidez da pele. Então, as pessoas confundem muito flacidez com excesso de pele. O excesso de pele, normalmente, ele é tratado por ressecção. Então, a gente tira esse excesso de pele com bisturi e sutura. A flacidez, eu preciso que haja um estímulo de colágeno nessa pele, por exemplo, de elastina, para que ela fique mais rígida, mais dura, mais coladinha no corpo. Então, essas tecnologias vêm para melhorar essa condição. Então, a gente tem o jato de plasma. Existem dois tipos de jato de plasma. Do plasma é feito com hélio ou com argoplasma, que é o Renuvium e o argoplasma. Nós temos também a tecnologia de radiofrequência intraoperatória agora, que é nova, que é o Retraction. E todas elas são utilizadas a fim de estimular essa produção de colágeno. Então, às vezes, você faz a cirurgia plástica e fica uma flacidezinha residual no abdômen, na mama, na face.
E esses aparelhos, eles melhoram essa questão da flacidez. Uma dúvida. Antigamente, quando você ia fazer uma lipo de braço, quando tem uma flacidez, né? Como você Certo. bem colocou, as pessoas confundem muito e lá eu lipo o braço, mas tiro a gordura, mas a flacidez ela continua ali, ou até piora muitas das vezes, Justamente. porque não tem ali a sustentação. Mas vamos lá. Quando a gente entra com o retrátil, ou com o jato de plasma, ou com outras tecnologias, não há mais a necessidade do corte, como antigamente se fazia um corte para se tirar esse excesso de pele. Então, essa tecnologia melhorou para que não tenha essa necessidade do corte? Bom, depende, né? A gente precisa ver algumas questões. O nível de flacidez, o quão flácida é essa pele, e fatores relacionados ao paciente. Então, a idade do paciente, a qualidade do colágeno do paciente, hábitos de vida do paciente, exercício físico, alimentação, tabagismo. Então, existe uma série de fatores intrínsecos que a gente fala, que é da própria pessoa, que influenciam a flacidez e a resposta à produção de colágeno. Então, respondendo a sua pergunta, alguns casos, sim, a gente consegue evitar o corte, agora, por exemplo, numa lipo de braço, gerando a retração da pele com o aparelho. Em outros casos, a gente consegue fazer um corte menor do que a gente faria habitualmente. E em outros casos, infelizmente, a gente tem que proceder à cirurgia completa com a lipo e a ressecção com o corte na íntegra, digamos assim, porque é uma pele que responde pouco à produção de colágeno. Exemplo, uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, que ela Ok. perde muito peso, né? Ou uma pessoa que ela teve uma perca de peso, independente da cirurgia bariátrica, ela fez ali, hoje também existe vários métodos aí, é gás, é o balão, é o próprio Monjaro, é a Ozempic, né? As pessoas hoje estão procurando bem por esse emagrecimento. Essas pessoas que perdem uma quantidade de peso significante, essas pessoas, com certeza, elas precisam passar por esse corte, que muita gente corre dele, é isso? Sim. É. Primeiro, a gente precisa diferenciar o tipo de emagrecimento. Então, os pacientes pós-bariátricos são pacientes especiais. Eles, na cirurgia que eles fazem, eles sofrem um desvio do trânsito intestinal. Então, é uma cirurgia desabsortiva. Eles têm dificuldade de absorção de alguns nutrientes. Então, eles têm uma facilidade de perda de massa muscular, de vitaminas. Eles precisam ser muito bem acompanhados para que eles mantenham uma saúde de qualidade. Então, isso reflete diretamente também na qualidade da pele. Outra coisa que nós sabemos também é que pacientes pós-bariátricos, os estudos indicam que eles têm o déficit de produção de colágeno mesmo. Então, é uma pele mais difícil de tratar. É muito provável que a grande maioria deles, infelizmente, vão precisar de uma maior quantidade de cicatrizes. Mas os aparelhos, nesse caso, também ajudam, porque eles diminuem essa probabilidade ou o tamanho da cicatriz. Tá. Já os pacientes que emagreceram sem a cirurgia e emagreceram com qualidade, né? Não passaram fome, eles vão ter uma retração de pele satisfatória. Porque o que a gente vê por aí nessas dietas muito exageradas ou muito restritas é a desnutrição do paciente. Então, ele desenvolve um quadro que a gente chama, um dos quadros a gente chama de sarcopenia, que é a baixa da musculatura, das fibras musculares, né, das proteínas corporais. Então, o paciente que não tem uma quantidade de proteína satisfatória não constrói uma pele de qualidade no pós-operatório. Olha, gente. A gente tem que imaginar que a proteína, as vitaminas, são os tijolinhos, a argamassa, que vai montar uma pele nova. Se essa pele não tem essa capacidade de regeneração ou de reconstrução, o aparelho não vai ter uma resposta ideal, né? E você no seu consultório, vamos supor, quando a pessoa ela passa por uma consulta, você pede a ela uma biopedância até para saber essa qualidade antes? Um exemplo, o quanto ela tem de musculatura no corpo, ou só do análise clínico você já consegue ter esse diagnóstico? São diferentes formas de avaliação. Então, de acordo com a anamnese, com a conversa que a gente tem com o paciente, em alguns casos, sim, é interessante a gente pedir, por exemplo, uma bioimpedância ou uma avaliação de um nutricionista, de um endocrinologista, de um especialista em nutrição e alimentação, para verificar a qualidade do tecido desse paciente e desse emagrecimento. Sim, sem sombra de dúvida. E vamos supor, uma pessoa que nunca passou por uma cirurgia plástica, como saber se ela tem tendência a queloides? Né? Que é uma coisa assim, a pessoa vai lá, ela faz a cirurgia,
ela, óbvio, todas as cirurgias, você vai fazer uma cirurgia de seio, você vai fazer uma abdominoplastia, seja ela qual for, que precisa de um corte mais significativo, há como você ter essa avaliação antes para saber se essa pessoa tem predisposição a ter queloide? Bom, em primeiro lugar, a gente pesquisa as cicatrizes já existentes desse paciente, né? Então, a gente pergunta o passado pós-operatório dele, como é que foi a cicatrização e tudo mais. Segundo, existe uma tendência ao maior desenvolvimento, tanto de queloide quanto de cicatriz hipertrófica na população negra, na população oriental, na população indígena. Só que o brasileiro é vamos dizer assim, é uma população extremamente miscigenada. Então é muito difícil a gente imaginar que não haja algum antepassado que possa ter uma carga genética que predisponha ao queloide ou à cicatriz hipertrófica. É importante a gente falar sobre isso, porque a cicatriz é uma das coisas que mais incomodam o paciente, e muitos imaginam que o cirurgião plástico é um mágico, né? Que ele vai fazer a cirurgia e que não vai ter cicatriz. Então, na realidade... A tal da expectativa e a realidade, né? O cirurgião plástico, ele é um profissional que lida com estética, sim, e ele é preparado, na realidade, para colocar as cicatrizes em lugares estratégicos para que elas não apareçam tanto no pós-operatório. É óbvio que, tecnicamente, a gente tem condições de dar o melhor tratamento possível para essa pele, mas o paciente que tem tendência a desenvolver queloide, cicatriz hipertrófica, ele vai desenvolver na maioria das vezes. Então, não tem como a gente nem medicação para isso especificamente. Existem tratamentos pós-operatórios, mas a resposta é muito variável de um paciente para o outro. E uma outra dúvida, vamos supor, a paciente chega lá, a própria questão da cicatrização ainda, né? Você disse que não existe algum tratamento a ser feito antes, ou não há tratamento para ser feito antes, para evitar caso venha a haver a parte do queloide. E o que leva ao queloide, né? Que é a dúvida maior das mulheres. Eu quero colocar o seio. Aí eu vou fazer o seio por debaixo, a incisão nas minhas axilas, vou fazer a incisão, tenho que fazer a retirada de pele, que chama mastopexia. E aí, conforme a cirurgia, o complexo dessa cirurgia, maior é a cicatriz, certo? Sim. E aí, a pessoa, ela pode estar fazendo antes algum uso de algum medicamento para evitar ou amenizar, ou após isso, hoje nós temos aí a cama hiperbárica, nós temos algumas técnicas também de laser e tudo mais, que é o pós-cirúrgico. O que você aconselha a sua paciente antes e após essa cirurgia? Tá, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou ampliar um pouquinho. Eu acho interessante a gente falar de alterações cicatriciais. Então, não só queloide, cicatriz hipertrófica, como as deiscências de sutura, que é quando abre a cicatriz, as cicatrizes hipotróficas, que é o contrário da cicatriz queloide. Não sabia disso. Ela fica funda, ao invés dela ficar alta. Eu tenho essa então. As cicatrizes hipotróficas. Então, vamos falar assim, o que a gente poderia pensar para tentar ajudar o paciente a melhorar esse processo cicatricial. Existem diversas formas da gente atuar nesse sentido. O que a gente tem que pensar? Saúde da pele, saúde da cicatriz. A pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, né? E é um órgão altamente responsivo a condições não adequadas. Então, uma pele inflamada é uma pele ruim de cicatrização. O que pode inflamar a pele, por exemplo? As pessoas falam muito de dieta inflamatória. Na realidade, não é uma dieta inflamatória. São costumes alimentares que geram uma pele mais responsiva. Então, alimentos industrializados, excesso de corantes. Eu brinco assim, já falei até numa outra situação, que a alimentação, quanto mais natural, quanto mais comida de vó, melhor. Então, não é porque tem glúten ou porque tem lactose, é uma comida de qualidade, comida, arroz, feijão, né? Então, isso ajuda a diminuir a inflamação da pele. Excesso de peso também faz a pele ficar inflamada. As pessoas têm uma tendência maior a ter alterações cicatriciais. O contrário, muita magreza, excesso de perda de peso, aquilo que eu expliquei, falta proteína, falta vitamina, né? O tabagismo, que é um grande inimigo da cicatrização. Então, também temos que evitar essa condição. E aí,
para o pós-operatório, como você falou aí, por exemplo, da câmara hiperbárica, né? Da oxigenoterapia com pressão positiva, dos lasers, dos LEDs, né? Da fisioterapia pós-operatória, tudo é muito válido no pós-operatório no sentido de melhorar a cicatrização. Cada um vai atuar numa forma. Então, a fisioterapia vai lidar com a melhora da oxigenação dos tecidos, a drenagem linfática vai tirar o excesso de líquidos da região, a oxigenoterapia hiperbárica também vai trazer mais oxigênio para essa pele poder elaborar melhor o processo cicatricial, os lasers vão fazer vasodilatação. Então, o tratamento pós-operatório é na tentativa de evitar essa inflamação, ou reduzir essa inflamação ao máximo, para que a pele fique tranquila para fazer o processo cicatricial. Imagina que é uma guerra que está acontecendo ali na cicatriz. Né? A gente tem resto de tecido desvitalizado, tem algumas bactérias tentando agir naquela região. A pele precisa ficar tranquila para que ela gaste a energia dela somente com o processo de cicatrização. E quanto tempo leva esse processo da recuperação em si, como você acabou de falar, da cicatriz, ela se manter, que ela tem várias etapas, né? Que fica a parte dela avermelhada, depois ela fica, enfim, até ela se dar por aquela linhazinha que é o sonho de toda mulher, da pessoa olhar e ela não ter. Quanto tempo leva para essa cicatrização tomar a forma correta? Bom, didaticamente a gente pode dividir o processo cicatricial em 3 etapas. Processo inflamatório, processo proliferativo e processo de maturação. Cada período desse é responsável por uma fase da cicatriz, certo? Esses períodos, eles não são datados. O período inflamatório dura tantos dias, o proliferativo tantos dias. Varia de paciente para paciente e varia de tipo de cirurgia. Então, uma rinoplastia vai ter um processo cicatricial diferente de uma lipoaspiração, que é diferente de uma prótese de glúteo, que é diferente de um enxerto de glúteo. De forma geral, a gente fala para o paciente que entre 6 meses e 1 ano de pós-operatório é o período onde essa cicatriz vai ficar mais tranquila, mais calma, mais finalizada. Mas, por exemplo, pacientes que têm uma pele mais difícil pode levar mais de 1 ano. E pacientes que têm alterações patológicas cicatriciais, que é o caso da cicatriz hipertrófica e do queloide, muito mais do que 1 ano. Pode ser até ignorância que eu vou perguntar aqui, mas vamos lá. Às vezes a pessoa olha uma cicatriz por fora, externa, e aí tá tudo normal. Isso não quer dizer que internamente essa parte desse processo cicatricial, como você colocou, 6 meses, 1 ano, toda a adaptação que teria que ser feita internamente nos órgãos tá perfeito. Então, existe ainda todos uns cuidados que a pessoa tem que ter dentro desses 6 meses, 1 ano, para que não ocorra aí a abertura dessa cicatriz ou, sei lá, algum outro processo que pode ocorrer, né? Excelente pergunta. Então, o que acontece? Quando a gente olha a cicatriz na pele, a gente está vendo a primeira camada do processo operatório. Então, nós temos que lembrar que o nosso corpo ele é feito de camadas de tecidos diferentes. A gente tem pele, tem músculo, tem fáscia, tem osso, cartilagem. E, às vezes, numa cirurgia plástica, todos esses tecidos são acessados e alterados para a gente atingir o resultado que a gente deseja. Cada um desses tecidos tem um processo cicatricial diferente. Então, você está corretíssima. A gente pode olhar uma cicatriz que está muito bonita na pele, mas o músculo ainda não cicatrizou, mas a cartilagem ainda não está pronta, mas o edema ainda está presente lá embaixo. Então, isso influencia diretamente no processo de recuperação do paciente e norteia o cirurgião a orientar o tempo de espera que ele tem que ter. Que é onde a ansiedade de toda mulher, hoje em dia até, aproveitando isso, foi uma pergunta de um ouvinte aqui, ainda continua sendo a grande maioria mulheres procurar no consultório, mas existe uma demanda muito grande de homens também hoje, não é? Cada vez mais o público masculino tem buscado os tratamentos estéticos, o que é muito legal, né? E realmente, antigamente eles representavam 5%, hoje em torno de 20% já dos pacientes, pelo menos lá na minha clínica, são masculinos. E a recuperação do homem, ela é mais rápida, mais fácil do que uma mulher, ou isso é mito?
Alguns aspectos sim, outros não. Então, vamos pensar só em questão então de ser homem ou mulher. O homem ele pode inchar um pouco menos, ele tem a testosterona, que é um hormônio que ajuda também no processo de recuperação. Normalmente a massa muscular masculina é mais desenvolvida, então é um paciente que se movimenta melhor, que se recupera mais rápido por isso. Ele não é um paciente que fica tão acamado. Porém, vale aqui uma consideração que os homens são mais doloridos, né? Então, assim, eles são menos preparados para um pós-operatório do que as mulheres. A gente vê isso muito no consultório. Os medos, porque na verdade o pós-operatório não é tão dolorido. Eu já fiz algumas cirurgias, é mito, né? Assim, existem os cuidados, mas aquela coisa que as pessoas falam sempre, nossa, mas doeu muito. Não dói, é um incômodo, porque existem algumas limitações. Por exemplo, a mulher que faz o seio, ela tem que ficar um período com o braço e você preparar isso para o seu cérebro. Eu não posso levantar o braço, não posso mexer na cabeça, não posso lavar. O homem deve ser a mesma coisa, que deve sofrer, porque o homem também é tão ou mais agitado que uma mulher, muito mais ativo, né? Eu acho que essa limitação, que eu acho que também, e o medo que eles colocam da dor, eu acho que é mais o medo e a expectativa do que, na realidade, a dor em si, né? Os homens são mais agitados no sentido de, eu percebo, né? De não ficarem tão em repouso quanto precisa e tudo mais. Então isso complica um pouquinho. Mas nada que não seja contornável, né? Nada que não... Aqui em Pouso Alegre você vem operando bastante homens? Sim, bastante. Eu notei um aumento nos últimos 5 anos, principalmente depois da pandemia. Eu queria dar os parabéns aqui, porque todo homem quer andar ao lado de uma mulher bonita, né? Uma mulher bem cuidada. Mas a mulher também quer ter do lado dela um homem, né, vaidoso. E o preconceito, que eu acho que era o que não deixava os homens, né, procurar a questão da estética, não somente a parte cirúrgica, mas a parte também de estética, de ir atrás dos equipamentos e tudo mais, eu venho também notando uma mudança muito grande, as pessoas procurando mais academia, a parte também da parte da harmonização, enfim. Queria deixar meus parabéns a vocês, homens. Nós, mulheres, agradecemos esses cuidados, porque é um carinho para com a gente também, né? Aproveitando, a gente está falando aí da harmonização, né? Quando você vai a um centro cirúrgico, você entra no centro cirúrgico e a pessoa passa pelo consultório, é feita ali toda uma avaliação, e aí a pergunta você já fez algum procedimento estético e tudo mais? A pessoa fala, já fiz, coloquei aqui um botox, coloquei aqui um bioestimulador. E qual é a caixinha de Pandora quando você abre uma paciente? O que isso pode dificultar numa cirurgia? E se há algum risco com esses procedimentos mais invasivos, vamos colocar assim? Sim. Bom, é fundamental que o paciente seja muito sincero com o seu cirurgião. E as pessoas, às vezes, acham que os procedimentos, vamos dizer assim, minimamente invasivos, né? Os preenchimentos, por exemplo, não merecem ser contados, né, para o cirurgião. E a gente precisa muito saber, porque muitas cirurgias a gente vai acessar a região onde justamente está esse preenchimento. Então a gente vê muito isso nas cirurgias de nariz, nas rinoplastias, nas cirurgias faciais, como o lifting facial, que é a cirurgia de rejuvenescimento facial. E não é nada agradável a gente programar um processo operatório e ter esse tipo de surpresa no intraoperatório. Quando a gente vai operar, a gente faz um processo de análise da estética do paciente e monta um roteiro cirúrgico, né? Eu tô vendo até lá você, operando. E monta um roteiro cirúrgico. Esse roteiro cirúrgico, ele deve ser seguido na medida do possível para que as coisas aconteçam da forma que o cirurgião programou. E aí, de repente, no meio da cirurgia, a gente tem uma surpresa. Né? Durante um descolamento do nariz, por exemplo, tem um bolsão de ácido hialurônico, tem um preenchedor permanente, tem fios naquele nariz. E aí a gente tem que mudar a estratégia na hora da cirurgia. O paciente está anestesiado, ele não consegue dar a opinião.
e eu tenho que agir da melhor forma possível. E Mas isso isso vai interferir no dificulta? resultado, com certeza dificulta. Dificulta quando a gente não sabe. Aham. Não é um impeditivo. Muito Sim, entendi. importante a gente Deixa eu te falar sobre isso. Tá. Então, um paciente que tem uma harmonização facial é perfeitamente operável, desde que a gente saiba E quais isso é procedimentos removido? ele fez. Isso é removido durante o procedimento? Vamos supor, você abriu o paciente e lá existe uma bolsa, como você colocou, de alguns produtos. Esses produtos, durante a cirurgia, eles têm que ser removidos para que o resultado final seja bacana? Ou isso não muda em nada, pode ficar lá dentro os preenchimentos e tudo mais? Depende. Então, se o preenchedor não for definitivo, que é o exemplo do ácido hialurônico, quando a gente acessa a região onde esse preenchedor está, é natural que ele saia dali, ele vai vazar, vamos dizer assim. Então, a pessoa perde aquele preenchimento. Agora, os preenchedores definitivos, o PMMA, por exemplo, polimetilmetacrilato, que ainda é utilizado, né, na face, ele adere ao tecido. Então, ele é um dos principais culpados por complicações pós-operatórias. E cirúrgicas também? Em pacientes que não comunicaram que tem esse tipo de produto na face. A gente até hoje, falando de tecnologias, a gente usa muito do ultrassom dermatológico, né, para poder verificar se que tipo de preenchedor, que tipo de substância que tem ali para a gente se programar. Esse equipamento, ele é tipo um ultrassom interno que é passado antes dentro do rosto? Como que funciona? Esse aparelho é um ultrassom comum, né? Assim como a gente faz ultrassom de abdômen. Só que ele tem um transdutor que é específico para a pele. Então ele verifica estruturas muito superficiais. É feito por médicos especialistas também, não é qualquer ultrassonografista que trabalha com esse aparelho. E a gente solicita muitas vezes para não ter essas surpresas, né? Mas como que eu vou solicitar um exame se o paciente não me contou que ele fez o procedimento? Você está acreditando na palavra. A gente às vezes desconfia, né, Elaine? A gente vê uma cicatriz ali, fez algum procedimento supostamente menor, mas com tanto tempo de experiência, né? A gente já fica com a pulga atrás da orelha e já pressupõe. Sobre esse preenchimento que você falou que ele que adere à pele, que até então já foi até proibido, né? O metacril, né, o polimetilmetacrilato, ele vai e volta, né? Aprova, desaprova. Ele foi muito utilizado no passado para preenchimento facial, foi uma febre durante um tempo, e agora está voltando em outras preparações, em outras concentrações, e sendo utilizado. Um exemplo, a gente vê algumas mulheres fazendo esse preenchimento nas nádegas, nas pernas, nos braços. Isso, com o passar do tempo, até por conta também pode ser tudo aqui, gente, eu sou leiga, tá? Eu estou tirando dúvidas de todos. Esse produto, ele pode entrar numa corrente sanguínea e levar dentro de um centro cirúrgico a pessoa a ter uma embolia ou ter algum problema se ele foi mal aplicado e ele está em locais não... Os acidentes, né, que acontecem com preenchedores e até mesmo com enxerto de gordura, que é um preenchedor que a gente faz na plástica também bastante, inadvertidamente acontecem por questões técnicas, né, ou alterações anatômicas. Às vezes o paciente tem a anatomia daquela região alterada e aí injeta no lugar errado, vamos dizer assim, né? Então, por isso tem que procurar a gente, por favor, um profissional qualificado para isso. Hein? Depois que o produto já foi injetado, o risco dele entrar na corrente sanguínea é pequeno, mas alguns produtos, alguns preenchedores permanentes, eles podem gerar reação inflamatória crônica. Então, de tempos em tempos, eles inflamam, podem causar fístulas, vazar, coisas desse tipo, infecções. Eu não me recordo o nome agora da modelo que passou por isso. Ela teve um problema muito sério nas pernas até, em relação a esse PMMA, é isso? Temos vários exemplos aí na mídia, né? Então a gente tem exemplos do PMMA em alguns casos, mas os casos mais dramáticos são injeção de silicone industrial. Isso aí. Que é totalmente diferente, contraindicado, né? Porque é uma substância que não é de uso médico. Então, infelizmente, algumas pessoas ainda fazem uso disso e... colocando a vida em risco. O resultado é catastrófico. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o boom que está todo mundo falando aí da Lipo HD.
Qual é a diferença de uma lipoaspiração convencional e a lipo HD com ultrassom, e aí é onde entra essas novas tecnologias? O que, por exemplo, chega lá uma mulher que ela tem um abdômen trincado, né? Ela nunca teve, nunca malhou, mas ela para fazer aqueles gominhos. É possível hoje adquirir realmente esse abdômen tão sonhado aí com uma lipo HD? A lipo HD, o HD é de high definition, né? Então, um lipo de alta definição. É uma técnica que promove uma definição mais bem estabelecida de algumas regiões corporais. Essa técnica também foi evoluindo ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente fala mais de lipo de definição do que de alta definição. A busca pela alta definição, somente com processo operatório, é muito difícil. Porque a gente depende do paciente fazer exercício físico, desenvolver a musculatura por conta própria, né? A lipo HD antiga, vamos dizer assim, ainda é feita hoje, mas a modelação, que é a pergunta que você fez, os gominhos, né, na barriga, era feita direto na gordura do paciente. Então, hoje a gente tem uma evolução dessa técnica, onde é feito o enxerto de gordura na musculatura do paciente. Nossa, que bacana. É uma outra opção, né, de definição. A lipo HD de desenho na gordurinha, se o paciente ganha peso, se o paciente fica flácido no futuro, esse desenho abdominal ele vai mudando ao longo do tempo. Então, a técnica HD ou de definição, ela busca modelar melhor o abdômen. Então, isso é uma coisa. As tecnologias, elas podem ser acopladas tanto na lipo de definição quanto numa lipo normal, porque elas vão atuar na retração da pele. Então, respondendo a sua pergunta, a paciente que quer ter um abdômen trincado, né, que está na moda hoje, algumas pacientes são elegíveis a esse procedimento. Não é qualquer paciente que vai conseguir ter essa definição. Porque eu preciso que ela tenha um estilo de vida compatível com uma definição abdominal. E vamos supor, ela nunca teve esse estilo de vida e ela quer fazer essa cirurgia. Mas ela se compromete sabendo, como você falou, se com o tempo aonde foi enxertado a gordura nesse músculo, se ela não fizer todo um processo para manter aquilo, a gordura não vai se manter o gominho ali. Ela pode fazer ou você só faz esse tipo de lipo HD com enxerto intramuscular em pacientes que realmente são pacientes que têm uma disciplina dentro de uma academia? Ela pode ser feita em pacientes não disciplinadas que se predispõem a se tornarem disciplinadas no pós-operatório, mas a gente não pode garantir o resultado, né? Porque o desejo da paciente ser disciplinada é uma coisa. Ela realmente se tornar disciplinada é diferente. É diferente. Então, existem níveis de resultado. É isso que a gente estava conversando agora há pouco ali nos bastidores, né? Até que ponto aquela paciente vai se comprometer com a qualidade do resultado. Porque a plástica, ela vai fazer o procedimento, vai ajustar, vai melhorar aquela condição, mas aquilo é uma coisa pontual, foi feito naquele momento. O cuidado com esse resultado depende integralmente da paciente. Então, a gente vê muito pacientes perderem resultado rápido, em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, porque acharam que a plástica era para sempre. Hábitos alimentares que não mudaram, né? Sim, voltar com tabagismo, não fazer exercício físico. É engraçado, assim, as pessoas querem um comprometimento com a qualidade do resultado, mas elas não se comprometem. Aí o resultado não vem, né? Não tem jeito. Assim, quer que o médico faça um milagre e nascer de novo, né? Mas olha, eu posso dizer para vocês aqui, ele já foi meu cirurgião. Há 10 anos atrás nós colocamos Já tem isso tudo? Já tem isso tudo, olha para você ver. Quase 10, né? Meu filho está com 13, é isso mesmo, quase 10 anos. Nós vamos estar refazendo a cirurgia em breve aí, né? E eu não tive um problema com a prótese, a qual eu coloquei, nem com queda.
Nós não colocamos intramuscular, nós colocamos em cima do músculo, né? Eu só tenho que trocar, porque existe realmente, até gostaria que você falasse isso, sobre um período, né? A prótese, ela tem um período ali de vida útil nela, vamos colocar assim, e a minha tá chegando, é que nem um carro, né? Se você não trocar o óleo, uma hora o motor, né? Então, assim, não que eu tenha que trocar porque tive queda, não. Eu tenho que trocar por conta da vida útil dessa prótese. Quanto tempo, Edgar, quando a pessoa coloca uma prótese de silicone e quais os cuidados? E hoje realmente continua esse período aí para se manter 10 anos ou menos ou mais? Como é que está hoje essa nova versão aí das próteses? A prótese de mama, ela é um procedimento já muito bem estabelecido, né, dentro da cirurgia plástica e ela já tem quase 40 anos, eu acho, se não me engano, né, de procedimento. Então as próteses também foram se modernizando ao longo dos anos, né? A gente fala de gerações, né? O material gerações também? novas. Sim. O material, o invólucro, né? Então cada vez mais nós temos próteses de maior duração. A gente fala da duração da prótese em relação a complicações, vamos dizer, do produto inicialmente, que seria a ruptura da prótese, a contratura capsular, que os leigos chamam de rejeição da prótese, né? Cada vez mais, então, a indústria vem buscando soluções para que essa prótese não apresente esses problemas e dure mais tempo. Mas não existe uma prótese para o resto da vida. Existem formas de compreender essa questão. Então, a gente pode virar para o paciente e dizer: você não precisa trocar sua prótese até que ela apresente algum problema. Quando a gente assume que a prótese pode apresentar algum problema, automaticamente a gente assume que ela tem que ser trocada. Sim, então, claro. Na minha opinião, não acho que exista prótese para o resto da vida. O que a gente tem hoje são próteses de duração maior, entre 15 e 20 anos, por questões estatísticas. Então, a gente pega a população toda que tem essa prótese e avalia ao longo do tempo e vê a quantidade de complicações que são apresentadas ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a partir de 15 anos, a probabilidade de haver um problema com as próteses mais modernas vai aumentando. E outra coisa que é interessante, apesar de você ter dito que a sua mama não mudou, e agradeço muito os comentários, mas em algumas mulheres a mama muda ao longo do tempo. Por exemplo, uma mulher que faz uma prótese de mama, uma mastopexia com 40 anos, ainda não fez a menopausa, dali a 15 anos ela está com 55, já menopausada, a mama já mudou, né? Porque a prótese não garante a manutenção do tecido mamário. Então ela vai querer uma nova cirurgia de mama, né? Por que não aproveitar essa situação e já trocar a prótese, que já tem 10, 15 anos, garantindo um período novo de manutenção dessa prótese ao longo do tempo? Então a questão de troca de prótese, ela não deve ser pensada somente em relação a complicações do produto necessariamente, e sim de uma necessidade de renovação da estética mamária como um todo, né? Você até colocou aí sobre a questão da menopausa, que é o meu caso, né? Estou aí com 51 anos. Quando você vai fazer uma cirurgia, que no meu caso, quando eu fiz há 10 anos atrás, eu ainda não era menopausada, vamos colocar assim, como você bem colocou. A questão dos hormônios, né? Que hoje em dia, nós que estamos na menopausa, a grande maioria, graças a Deus, existem os chips aí que dá uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu até quero aproveitar e mandar um beijo aqui. Ela não está em Pouso Alegre, está numa mentoria, a minha médica, a doutora Marcela, que cuida dessa parte hormonal minha. E essa quando você vai fazer uma cirurgia, as pessoas que estão com o chip, ela precisa tirar esse hormônio, porque ele é bioidêntico. Quando o chip é bioidêntico, existe alguma alteração na mulher que não é menopausada para a mulher que está na menopausa hoje? Os chips, eles podem conter quantidades diferentes de hormônio, né? Elaborações químicas diferentes. Então, depende. Não é um impeditivo para a cirurgia, mas alguns tipos de reposição hormonal, alguns anticoncepcionais, eles podem aumentar a taxa de algumas complicações pós-operatórias quando associadas a procedimentos de longa duração ou procedimentos em que o paciente tem uma dificuldade de movimentação pós-operatória,
que é a trombose, né? A trombose e a embolia pulmonar, que são complicações graves. Isso vai muito da conduta de cada cirurgião, mas via de regra, cirurgias de longa duração com o paciente que não vai ter um processo de movimentação pós-operatória adequado, a gente costuma suspender os hormônios para tentar evitar essas complicações, principalmente paciente tabagista. Não entramos em detalhes. Vamos lá. Mas vamos supor, quando você fala de longa duração, o que é uma cirurgia de longa duração? Que aonde não pode ter esses hormônios aí? Em média, uma cirurgia acima de 3 horas de duração, a gente já começa a aumentar a taxa de complicação de trombose e embolia pulmonar. É claro que são eventos raros, né? Ainda bem. Mas a gente entra com protocolos de prevenção a essa condição. Então, a gente usa, que a gente estava conversando sobre a botinha pneumática, né? Que simula a circulação dos membros inferiores, as meias elásticas, movimentação precoce pré-operatória, suspensão do tabagismo e controle dos hormônios artificiais, vamos dizer assim, né? E quem faz uso hoje em dia da questão do Ozempic ou similares, Mounjaro e tudo mais, estão para fazer uma cirurgia plástica, eles têm que parar com uma certa antecedência ou essa medicação não interfere em nada? A orientação vem mudando ao longo do tempo. Então, inicialmente a gente orientava a suspensão desses medicamentos em torno de 30 dias. Varia na literatura, né? Em torno de 15 dias. Existem algumas relações, principalmente quanto ao preenchimento estomacal. Eles atrasam o esvaziamento estomacal, então o jejum pode ficar um pouco alterado. E aí a gente prefere suspender pelo menos 15 dias antes do processo operatório. Mas isso não quer dizer que leve algum risco a essas medicações? O paciente é só mesmo bem... pelo fato do processo do pós-operatório ou durante a cirurgia? O fato da dificuldade do esvaziamento gástrico, por exemplo, é um risco. O que pode acontecer? Ele pode aspirar o conteúdo gástrico durante a cirurgia. A gente movimenta muito o paciente, coloca ele de bruços, depois de barriga para cima, né? Então é preferível que a gente suspenda por conta desse tipo de risco. Entendi. Então não é por conta da medicação é mesmo do efeito emagrecedor. Não. É pelo que ele pode causar gastricamente. Um dos exemplos, né? E ele pode voltar ao uso do medicamento 2 a 3 semanas depois da cirurgia. E sobre a corrente sanguínea na questão deles estarem, como se diz, o Ozempic, o Mounjaro ou qualquer outra medicação, quando eles estão na corrente sanguínea, em movimentação, é claro, não só a questão gástrica. Isso também leva a ter aí a questão da embolia, da trombose? Não, né? Não. Tá. Outra coisa a respeito desses medicamentos é que eles... Olha lá, hein, gente, eles devem ser usados com acompanhamento médico. Sim, gente, pelo amor de Deus. O que eu vejo muito são pacientes, como eu citei, com déficit nutricional, porque estão usando o medicamento sem acompanhamento médico e não estão se alimentando direito. Né? Aí é onde já entra aquele caso que você colocou da questão proteica. É uma outra forma da gente analisar o uso desses medicamentos, né? Assim, hoje os medicamentos, as facilidades que estão aí com grandes profissionais cuidando, né? Porque realmente, como alguns médicos falam, a obesidade... ela tem que ser tratada como uma doença, né? A obesidade, ela é uma doença, de saúde. Né? Então, não é questão, gente, de colocar aqui que a pessoa... Existe chacotas que algumas falam, que aí sim se torna uma pessoa gordofóbica e que faz brincadeiras desnecessárias. Mas a partir do momento que a pessoa está realmente acima do peso, traz várias consequências, né? A gente fala hoje da cirurgia plástica, muitas delas não é nem mais por questão só de estética, hoje também por qualidade de vida, né? Uma pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica, ela não quer ficar com aquele excesso de pele ali que ela emagreceu, né? E não é questão de estética só, a questão mesmo dela se locomover. Imagina, você emagrece e você andar com um monte de pele ali pendurada, né? Sim. Então, assim, como o doutor colocou, bem colocado aqui, quando você for procurar um acompanhamento, eu acho super válido a questão do emagrecimento para a qualidade de vida, acompanhado de uma academia, de um exercício físico, porque as pessoas querem a praticidade e não querem a luta, né?
Mas... Eu vou fazer um adendo aqui, aproveitando seu comentário, que são coisas que a gente vê muito no consultório. Né? Cirurgia plástica não é para emagrecimento. Sim. Então, é importante a gente fazer essa ressalva. Muitos pacientes buscam a lipoaspiração, por exemplo, para ficar mais magros. Pacientes buscam abdominoplastia para emagrecimento. A cirurgia plástica, ela é a cereja do bolo. Então, você tem todo um processo para você que está acima do peso, se preparando para a cirurgia plástica. Então, é importante que perca peso, para a gente dizer, por exemplo, a redução da inflamação da pele, que nós já falamos aqui, para facilitar o pós-operatório, então, e para diminuir os riscos intraoperatórios, você falou muito bem. O paciente que está acima do peso ou é obeso, ele tem risco de trombose aumentado, ele tem risco de alterações anestésicas aumentado, não é um bom paciente para resultado estético, porque realmente a gente não vai emagrecer aquele paciente. É muito interessante ter essa preocupação com o peso. Às vezes os pacientes ficam bravos, né, com o cirurgião, porque a gente manda emagrecer, né? Eu tô aqui para você tirar a gordura. Se eu emagrecer, eu não preciso fazer a plástica, né? Que bom que se você emagrecer e não precisar fazer a plástica, você vai se poupar de um processo operatório. E de um custo, né? também, meu amigo, né? Mas é importante isso, plástica não é para emagrecimento. É uma mensagem importante a gente deixar aqui. É como ele colocou... ajuda no contorno corporal, né? Você vai lá, você quer uma silhueta diferente. A partir do momento que você faz uma lipo, seja ela em qual parte do corpo for, você vai ter um contorno diferente. Mesmo que ali seja retirada, eu não sei, até uma pergunta, quando você faz uma lipo e é retirada essa gordura do paciente, né? Às vezes o paciente pensa que você vai retirar lá 3 quilos de gordura, tal. O quanto é recomendado numa lipoaspiração ser aspirado de um paciente? A quantidade é em porcentagem, em torno de 5 a 7% do peso corporal. Só que a gente preconiza, na maioria das vezes, não atingir essa quantidade para aumentar mais ainda a segurança da cirurgia. A lipoaspiração, ela é uma cirurgia invasiva, ela gera um processo inflamatório muito intenso no paciente, existe uma perda sanguínea e um consumo do paciente no pós-operatório, porque o metabolismo fica totalmente alterado. Então a gente aumenta muito o risco da cirurgia se nós fizermos uma lipo muito fora dos padrões. E se nós formos raciocinar com parcimônia, se eu preciso fazer uma lipo de grande monta no paciente, de muitos litros, 10 litros de gordura, não é um paciente que tem indicação de lipo, ele está acima do peso. Então, é interessante a gente diferenciar o excesso de peso da gordura localizada, que a gente chama em cirurgia plástica de lipodistrofia. Então, é aquela gordurinha que não devia estar ali, mas está ali fazendo presença e a gente vai retirar para modelar o corpo. É igual quando a gente vai no seu consultório e você tem uma pinça lá, que eu não sei como é que chama aquela pinça, que você vem e marca, né? Faz uma marcação do braço. Para fazer a dipometria, sim. Aquilo ali é para fazer essa medição ali daquela gordurinha que está no local errado, quanto tem ali de gordura a ser retirada? A principal função desse aparelho é quantificar a gordura corporal como um todo. Então, são medidas corporais generalizadas que é feito um cálculo, né? Faz parte da bioimpedância, por exemplo. E você sabe a quantidade de gordura corporal que o paciente tem. Então, essa é a principal função dessa pinça, vamos dizer assim. A gente pode usar, sim, essa pinça como parâmetro de espessura de tecido na cirurgia plástica. Então, quantos centímetros de gordura localizada que tem na região abdominal? 3 centímetros, 4 centímetros. Depois da cirurgia, a gente tem essa pinça até estéreo para usar em centro cirúrgico. Quanto que diminuiu em centímetros. E isso também é um parâmetro de segurança de lipoaspiração, tecnicamente falando. Que é uma outra coisa legal da gente falar. Eu ouço muito no consultório assim, doutor Edgar, lipa tudo, deixa pele e osso. Sempre a gente ouve isso. É o que toda mulher quer, né? A gordura, ela é muito bem-vinda no corpo, na realidade. A gente tem birra da gordura, né? Mas ela é um tecido de preenchimento, ela é um tecido que controla a temperatura corporal, ela é um coxinha anatômico, então ela nos protege de pancadas, de quedas. Não tem como a gente zerar a gordura da pele. Toda lipoaspiração deixa gordura, porque a gente precisa dessa gordura como proteção do tecido cutâneo.
Então, a pinça que a gente usa no pós-operatório tem um limite de espessura final da pele após a lipoaspiração. E hoje essa tecnologia da gordura que foi aspirada, ser trabalhada e ser colocada novamente no corpo da paciente. Como que esse mecanismo funciona? Como que foi? Há quanto tempo isso existe? É novo esse método? Não há risco de, por exemplo, quando você está fazendo essa manipulação, ter uma infecção, uma bactéria ali e voltar para o corpo do paciente? Você perguntou sobre novidades, né, e tendências na cirurgia plástica. Eu acho que se eu pudesse citar uma tendência que no futuro vai ser um carro-chefe assim, da cirurgia plástica hoje, eu diria que o enxerto de gordura seria um desses exemplos. Então vamos lá, a gente pode fazer a lipoaspiração e utilizar essa gordura para reenxertá-la, reintroduzi-la em outros lugares do corpo. Isso é chamado leigamente de liposcultura, né? A liposcultura, ela veio a princípio com o preenchimento do glúteo. Né? Hoje a gente pode preencher de gordura outras regiões do corpo. A face, algumas musculaturas, como eu já mesmo disse aqui. E o enxerto de gordura também evoluiu ao longo dos anos. Então, o preparo dessa gordura, o cuidado com essa gordura, interfere diretamente na absorção, que era o grande problema que a gente tinha. Então, a gente fazia um enxerto de gordura e a gente tinha uma média de 40%, 60%, às vezes 90% de absorção. Essa gordura desaparecia depois de alguns meses, porque o organismo consumia essa gordura. É um dos ramos da cirurgia plástica que tem sido mais estudado em termos de trabalhos científicos, que está evoluindo bastante, tem muito ainda para evoluir. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um diferencial no cuidado, no trato com essa gordura, para que ela fixe o máximo possível no paciente e haja uma perda menor por absorção. Então, nós temos o trato da gordura em sistema fechado, para não ter contato com o ar, por exemplo, que é uma coisa que pode oxidar as células de gordura. A manipulação dessa gordura com alguns instrumentos mais delicados. A forma de injetar a gordura. E respondendo a sua pergunta dos riscos, sim, alguns lugares foram proibidos a gente fazer gordura. Por exemplo, o glúteo, a musculatura glútea, o glúteo principal, o glúteo máximo, né? Houve problemas de embolia pulmonar, até morte mesmo. Então, é proibido hoje fazer esse tipo de enxerto. E uma novidade muito legal que a gente tem hoje é o enxerto guiado por ultrassom, o U-Graft. Esse enxerto, ele aumenta a segurança, porque a gente usa o aparelho de ultrassom para visualizar onde eu vou colocar a gordura. Então isso aumenta bastante a segurança da cirurgia. Então tá, mas aí só pra gente entender aqui. A gordura que foi retirada é colocada nesse aparelho e esse aparelho que vai levar a gordura até a área que tem essa necessidade, é isso? Não. A gente vai pegar a gordurinha, injetar com a seringa normal e esse aparelho de ultrassom, ele vai permitir que eu mapeie e visualize aonde a seringa está colocando a gordura. Tá. Para você não pegar ali uma artéria, por exemplo. Entendo. Entendeu? Eu não sabia que desculpa que o termo, que o bumbum tinha essa artéria que podia levar a pessoa a ter um problema. Eu achei que o bumbum era só bunda. Assim, né? Sério, gente, eu não sabia que lá no nosso bumbum tinha isso. Sabia das veias que passam pelas pernas, né? As artérias, mas no bumbum. Lembra que a gente estava falando das camadas corporais, quando a gente falou de cicatriz? Então, isso também é legal da gente falar. Quando a gente opera uma área corporal, a gente tem anatomia regional. Não é o bumbum, ele é constituído de pele, gordura, músculo e osso. Então, todas essas estruturas são responsáveis pela estética do glúteo. Às vezes o paciente quer que o glúteo fique aumentado só às custas de enxerto de gordura. Se ele não trabalhar a musculatura do glúteo, o glúteo não vai ficar durinho, por exemplo. Se ele tem alguma característica genética familiar de mau desenvolvimento glúteo, de retificação do glúteo, se os ossos do quadril não são propícios para um glúteo bem delineado, se a postura do paciente, até isso interfere, paciente que tem hiperlordose ou tem alguma alteração da coluna, a proeminência do glúteo vai diferenciar. Então, isso muda o resultado da cirurgia. Olha isso, gente. Vocês entendem o tanto que é complexo, né? É muito complexo. Por isso que demora 11 anos para formar um cirurgião plástico, né? Amigo. E assim, por isso que a gente até está aqui uma pergunta interessante.
que você sugere às pessoas, independente do doutor que está aqui à disposição com o consultório dele, mas quando uma paciente ela quer fazer uma cirurgia, e a gente está vendo hoje, infelizmente, dia após dia, não só nas redes sociais, mas como Fantástico, na Globo, em jornais de grandes alcances aí, pessoas que vão a óbito, né? Como a paciente deve saber que aquele cirurgião é certificado, é qualificado? Como ela faz essa pesquisa, doutor? Ok. Bom, nós temos 2 tipos de formação de cirurgião plástico, né? A gente tem a residência médica, não tem cirurgião plástico que não tenha feito residência médica. A residência, ela é, vamos dizer assim, fiscalizada por 2 órgãos, né? O MEC é um deles, no Ministério da Educação, e pela nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é um órgão que também fiscaliza a formação de cirurgiões plásticos. O ideal, né, o interessante, é que o seu cirurgião plástico tenha feito uma formação tanto vinculada ao MEC quanto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a SBCP. Né? O site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é www.sbcp.org.br. Qualquer pessoa pode entrar ali? Qualquer pessoa pode entrar. Então, quais as informações que ela vai encontrar nesse site? Existem diferentes níveis de participação do cirurgião dentro da sociedade. Nós temos o membro, que é o cirurgião que formou numa especialidade, numa residência vinculada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos o cirurgião titular, que ele é um pouco acima, que é um cirurgião que defendeu uma tese depois de formado para a sociedade, ganhou o título de titular. Então você vai encontrar essas informações dentro do site, você digita o nome do médico e lá vai ver o currículo dele, digamos assim. Né? Então é uma das formas seguras de você verificar. Outra situação, ele é um cirurgião atualizado, ele é um cirurgião que estuda, que publica artigos, que se preocupa com a ciência, é um cirurgião que participa de congressos. Quais congressos ele participa? São congressos vinculados à Sociedade Brasileira? Mas como ter como saber disso? Porque hoje em dia, desculpa, mas você abre a internet, você escuta algumas pessoas falando em autoconhecimento ali, em base, em tese, e quando a fundo você vai ver, é apenas um marqueteiro, né? Então, assim, hoje as pessoas também têm que tomar muito cuidado com a questão do marketing. Nem tudo que se mostra se é, né? Então, entrando nesse site, como você bem colocou, e também existe alguns cirurgiãos, infelizmente, que quando ele nós temos que chegar até o paciente, como foi no início da nossa conversa, e colocar para ele se formos colocado preenchimentos, ser a mais verdadeira possível. Mas quando o médico ele é questionado sobre a qualificação dele ou o CRM dele, tem alguns médicos que infelizmente não gostam porque acha que está colocando ele num patamar duvidoso, né? Então, eu acho qual o conselho que você dá à paciente quando ela chega no consultório, que ela comprou o marketing daquele médico e vai até ele? Quais perguntas que seriam interessantes colocar a esse profissional para que a paciente fique mais segura? Sim. Bom, em primeiro lugar, tempo de formação desse paciente. Há quantos anos que ele se formou em cirurgia plástica, né? Se ele é um profissional vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é importantíssimo também perguntar, né? E experiência no procedimento que o paciente deseja. Eu acho que as mídias, por exemplo, o Instagram, né, o TikTok e tal, são lugares importantes também de pesquisa, mas a gente tem que ter um critério também de avaliação e não se deixar seduzir pelo que está lá dentro. A melhor forma de você... É que nem todo mundo consegue, mas a melhor forma de você saber se um cirurgião é bom ou não é conversar com alguém que já operou com aquele cirurgião.
Então, antigamente a gente brincava que a melhor propaganda era boca a boca, né? Saber exatamente o que foi feito e quem fez. Mas as mídias hoje estão tão mais vinculadas e expressas que os pacientes acabam buscando ali. Então, eu vejo que ver essa vinculação com a sociedade brasileira é fundamental. Saber a formação do seu cirurgião e o tempo de atuação que ele tem na área. Eu acho que são a três especialidade dele interessantes. também, né? Sim. Existem os cirurgiões plásticos generalistas e os cirurgiões plásticos também que acabam se especializando em uma coisa, em um procedimento só. Nós estamos chegando aqui ao final. Você viu como passou? Passou muito rápido. Muito né? rápido, que delícia! Um bate-papo bem bacana. Eu espero que você retorne em breve. Em breve eu vou estar passando por um procedimento com o doutor aqui. E depois que a gente fizer todo esse procedimento, a gente vai vir falar sobre o meu processo, né? E a gente colocar aqui como foi a minha recuperação, quais foram as mudanças que o doutor cobrou da minha pessoa. Né? E ainda tem muita coisa aqui para a gente abordar, porque é muito vasto, né? Se a gente, olha, vocês não têm noção tanto de perguntas que ainda ficaram para a gente tirar as dúvidas. Mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, deixasse o seu Instagram, aonde você atende, por favor. E as pessoas que queiram tirar mais dúvidas ou tenham aí a necessidade de passar, né, por uma avaliação para poder realizar um sonho de uma cirurgia, que te procure. Muito bem. Bom, queria agradecer o convite, foi muito bom. Espero voltar mais vezes aqui para conversar com vocês. Foi muito engrandecedor, estou muito feliz de ter participado. Bom, eu atendo na Clínica Lavita, né? O telefone de lá é 3421-4799. Fala novamente, 3421-4799. E o meu Instagram é @Dr. Edgar Garcia, então dr.Edgar Garcia. E tem o site também, www.dredgargarcia.com.br. Antes, eu não posso deixar de mandar um beijo aqui à doutora Isis Montenegro, a nossa oftalmologista lá de Ribeirão Preto, que está acompanhando a gente aqui, está assistindo a gente pelo site da Band, né? Ela também foi uma querida, eu também passei por um probleminha que não vem ao caso, e ela prontamente me deu todas as orientações, e depois encontrei com esse outro querido, que também foi um outro auxiliar que também me deu. Nada como a gente procurar as pessoas que podem nos dar um norteador. Antes da gente encerrar, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, que eu valorizo muito num profissional, não é somente o durante a cirurgia, porque durante você procurar esse médico, você ir até ele, você tirar todas as suas dúvidas e você fazer o processo operatório, o atendimento ali, gente, é 1000, entendeu? Porque o médico quer realizar a cirurgia e tudo mais. Mas o acolhimento ao paciente após a cirurgia feita, as expectativas, as frustrações, intercorrências que às vezes pode ocorrer, eu acho que esse conceito em alguns médicos deveriam ser revistos, porque a gente se sente totalmente perdida e a gente quer acolhimento, a gente quer uma palavra. Então, eu gostaria de deixar isso a todos os profissionais, seja ele de que áreas forem, para que tenha essa visão após, não deixar somente ali a parte técnica, né? A pessoa que está no celular, que é a secretária, alguma coisa, até porque a pessoa não operou com uma secretária, né? Ela operou com o médico, ela quer ter aquele acolhimento, ela quer ter aquela segurança, tirar aquela dúvida, e ela quer ser... então, eu queria aproveitar para fazer esse desabafo aqui, né? Muito bem. E deixar o canal aberto a você, para que em breve a gente volte, né, com novidades aí para a população. Sim. Logo, né? estarei aqui de novo. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por acompanhar o Rota de Gestão. Semana que vem a gente vai colocar aqui para vocês, a gente está aguardando uma confirmação de quem será o nosso convidado. Obrigado por todo o carinho, por todo mundo que mandou mensagens aqui para o doutor, para mim, querendo tirar as dúvidas. E ele está à disposição. Obrigada. Boa noite.
No Cinear, a magia se torna realidade. Quem é a mais bela do reino? Prepare-se para reviver o clássico com Branca de Neve.